Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Professor Écio Bottaro, nosso aniversariante do dia. Bom Nossa, dia. Bom dia, minha irmã. Tem que falar, né? Muito Os obrigado. ouvintes saberem. Completando 23 aninhos, é difícil, viu, mano? 23, olha. Mas não, mano, eu falo que para chegar na minha meta só falta 73. Eu quero chegar aos 110. Nossa Senhora. Vou chegar bem, se Deus quiser. Mas muito obrigado. Torcemos para isso. E hoje você trouxe uma convidada para falar sobre como os alimentos são importantes para o controle da ansiedade. Daniele Faria, nutricionista esportiva. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos lá, né? Falar sobre um tema complexo e muito importante nos dias de hoje. É isso aí, né, Manu? Não é o dia de aniversário, mas nós temos que cuidar da alimentação. Não é Com porque certeza. a gente faz aniversário que tem que liberar tudo, meu Deus. Então, Manu, hoje eu tive o prazer de trazer a Daniele, uma pessoa maravilhosa nesse conceito nutricional. E quem não está ansioso hoje, né, Manu? A gente, inclusive, falou sobre isso essa semana aqui no programa, né? De quanto aumentou a quantidade de pessoas ansiosas, né? E o quanto vários fatores influenciam nisso. A gente não comentou sobre alimentação e a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Então, doutora Daniele, me fala o seguinte: os alimentos podem influenciar ou ter influência na questão da ansiedade? Com certeza. Né? E as pessoas acabam nem imaginando, né? Justamente que também não teria obrigação. Mas muitas vezes acaba que ela já inicia o dia incluindo alimentos que vão prejudicar essa ansiedade, e ela já é ansiosa, então imagine, o dia inteiro vai ali ter essa ansiedade exacerbada. Mas existe sim alimentos que vão melhorar a ansiedade e existem alimentos que vão piorar, né? Tem a lista, então eu acho que é importante a gente ter noção, né? Então, ali pela manhã, por exemplo, já para iniciar o dia, alguns alimentos que vão piorar, já vai ser ali o excesso de café. Então, aí a gente entra naquela questão. A pessoa, ela acorda, muitas precisam do café para acordar, e aí fica ali, só no excesso do café, e esse excesso de café vai atrapalhar essa ansiedade. E tive até pacientes mesmo que fizeram um teste, né, de estar cortando por conta da ansiedade, e foi impressionante, né? Então, realmente, esse excesso de café vai prejudicar ao longo do dia, por exemplo, se ela colocar muitos alimentos, por exemplo, embutidos também, né? Vai exacerbar essa ansiedade. E alimentos que não são saudáveis, no modo geral, né? Que não vão te trazer nutrientes. Então, assim, aqueles que não te trazem nutrientes, tem que são ricos em açúcares. E vai causar certa estabilidade, vai causar essa ansiedade ao longo do dia. E, ao mesmo tempo, aqueles alimentos que vão te ajudar, que depois a gente pode ir falando com o passar aí da entrevista, de certos alimentos. Mas, por exemplo, os alimentos, frutas, legumes, verduras, ômega 3, são alimentos que já vão ajudar. Então, a pessoa iniciar lá, amanhã, né? Com alimentos que vão te ajudar, por exemplo, fibras ali, pode tomar o café, claro, né? Mas eu falei do excesso, né? Então, tomar ali o seu cafezinho, incluir ali frutas, fibras, é importante, que vai ajudar também. Daniele, as pessoas, deixar bem claro aqui para o ouvinte, todos nós temos um certo grau de ansiedade. Isso faz parte da fisiologia do ser humano. Uns por uma ansiedade, realmente, porque acontece que uma ansiedade aguda, vamos dizer assim, olha, vai chegar o meu aniversário, vai chegar um presente. E tem aquela ansiedade crônica, que é a pessoa que todo dia está naquela questão de ansiedade. E não é só alimentação, é que hoje nós estamos falando sobre alimentação, que ela pode interferir. Mas a ansiedade pode desencadear várias compulsões, não somente alimentar ou certas outras situações. Tem gente que fica depressivo, angustiado, antissocial, quer se fechar, para a pessoa entender um pouco. Mas
Ô Dani, a alimentação, as pessoas que desenvolvem essa carência por comer devido à ansiedade, tem algum alimento que seria, essa é a chave? Olha, se você comer uma banana todos os dias, por exemplo, ou 2 bananas, ou sei lá, vai te ajudar bastante a controlar a ansiedade, embora nós sabemos que precisa de outros acompanhamentos. Precisa de um médico, um psicólogo, ou talvez um psiquiatra que possa estar envolvido nisso aí. Mas e a alimentação? Tem algum segredinho assim que a gente pode falar? Tem sim, não assim específico, porque vai depender do dia todo, né? Então não adianta você comer algo que vai te ajudar e em seguida algo que vai prejudicar. Mas falando até, pontuando, uma coisa importante, pessoal que está escutando a gente, vamos lembrar que tudo que a gente está falando, isso acaba que a pessoa não vai fazer e já vai... A gente, como você falou, uma equipe multidisciplinar, dependendo muito da ansiedade. Então, é importante a gente ter esclarecimento, né, e orientações, mas nada que o contato aí com o profissional, né, é importante. Falando de alimentação. Então, se a gente pensar que certos alimentos, eles contêm uma substância chamada triptofano, tá? O triptofano, ele está presente em alguns alimentos que fazem, a matéria-prima para a gente produzir serotonina. E a serotonina, o que ela faz no nosso corpo? É aquela sensação de bem-estar. Sim. Então, nesse sentido, a gente vai pensar. Então, tem alimentos que são ricos em triptofano. Então, ele vai fazer com que a gente ajude na produção dessa sensação de bem-estar, né? Então, vamos supor, a banana é um alimento rico em triptofano. Então, se a gente iniciar o dia ou incluir a banana ao longo do dia, é importante. A aveia também é uma substância rica, também em triptofano. O grão de bico, ele também é rico. Ovos e o cacau. Então, assim, alguns desses alimentos a gente pode estar iniciando ao longo do dia. Então, lá pela manhã que a gente estava falando, né? Inclui uma banana, aveia, um cacau. Super legal, porque já vai ser tudo que eu gosto. Um mix, fazer um mix, né, de alimentos que são ricos em triptofano. E aí, já embalando, a gente fala que hoje não tem como falar de ansiedade e a gente não falar de intestino. Então, o que eu vejo na minha experiência, né, profissional, as pessoas têm muito problema de intestino, muitas delas nem imaginam que tem, e aí onde a gente que produz essa serotonina, 90% ela é produzida lá no intestino. Então, se a pessoa já tiver algum problema intestinal, ela vai ter ali uma alteração também na produção dessa serotonina que nos dá a sensação de bem-estar, prazer. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, se você não tem essa produção boa, cadê aquela sensação de bem-estar? Então, é onde a pessoa ela vai buscar de algum jeito, de alguma forma. Então, a gente precisa, sim, cuidar desse intestino para que tenha essa produção da serotonina, que vai ajudar nessa sensação do bem-estar ao longo do dia. Então, o jejum intermitente, desculpa, Manu, Não. Ele é um vilão ou ele é um mocinho para essa questão intestinal? É uma pergunta complexa e ela é bem individual. Depende. Entendi. Né? Depende de cada um. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que gostam de tomar café da manhã. Gostam, tem aquele prazer, tem fome. Se você ter algum profissional, vai num profissional e ele fala, não, você precisa consumir, para essa pessoa já não vai ser legal. Isso, ela vai ter fome de manhã e é uma coisa que ela vai deixar ali de fazer algo que ela gostava e isso vai causar ansiedade nela. Entendi. Né? A fome vai causar ansiedade, aí ela vai ficar pensando o que eu como, o que eu vou comer na próxima refeição. Então, para essa pessoa já não vai ser legal. Agora, quem não tem fome, não tem costume de comer nada de manhã, e aí acho que é um ponto que também pode... você falou sobre o jejum. Então, o que a gente pensa? A pessoa vai ficar em jejum intermitente. Então, é um longo período sem se alimentar, horas sem se alimentar. Dependendo, pode causar, sim, uma ansiedade, porque vai ficar muito tempo e aí vai ter alteração hormonal, vai ter alteração, né, de outras substâncias, de neurotransmissores, que podem sim exacerbar essa ansiedade ou
Não. Então, eu falo que é muito individual, depende se a pessoa gosta, se não gosta, se a doença, sabe? Então, é bem complexo. Pegando essa deixa da ansiedade aí pro jejum, por exemplo, o que eu percebo? Que quando a pessoa recebe uma dieta, por exemplo, já dá aquela ansiedade, parece que a pessoa quer comer mais, mais ainda. É só falar em dieta, como tratar isso? Mano, é muito importante essa pergunta. Eu acho, quando as pessoas pensam em dieta, ficou um trauma, né? Que dieta é passar fome, dieta... E eu tiro isso dos meus pacientes, sabe? Esse trauma que eles têm, começando. Primeiro, você pode ter esse trauma de profissionais que você passou lá atrás, ou de experiências ruins de amigos, vizinhos, enfim. Eu acho que é tudo... É por isso que eu falo, é individualizado. Pensando nisso, a dieta, ela precisa ser... É uma alimentação. Dieta, o que é? Significa alimentação, né? Em 24 horas. O que a gente vai comer. Agora, se você realmente fizer uma dieta restritiva, que aí você vai passar... É o que eu falei, você vai passar fome, isso vai causar ansiedade. Sim. Porque ali você não vai conseguir atingir o que o seu corpo precisa, vitaminas, minerais, a produção, né, de hormônios, dos neurotransmissores, e aí vai desequilibrar todo o seu organismo, e aí sim vai faltar. Aí vai exacerbar essa ansiedade. Mas, se você faz uma dieta completa, seguindo ali gostos alimentares, essas preferências, aversões, rotina, e o que o seu corpo precisa, e ajustar as deficiências, pelo contrário, vai melhorar a ansiedade. Mas tem muito isso, né? A pessoa vai ter a dieta, eu vou comer tudo que eu não posso comer, porque aí já vai começar uma dieta. Tem essa ansiedade, eu vejo. Falar, se despediu? Mas quem perguntou, né? Quem falou que tinha que se despedir de alguma coisa, né? Então, é muito engraçado isso no dia a dia, ver as pessoas. Mas trabalhando o individualizado, por isso que eu falo. Tem que procurar um profissional para te ajudar, né? E não atrapalhar, não faz sentido. A questão... ansiedade, ou coisa que eu acredito que vai ser o mal do século, né? Porque depois dessa fase ruim de pandemia, todos nós já tínhamos um certo grau de ansiedade. Isso se aflorou um pouco mais, as crianças já vêm crescendo com um certo grau de ansiedade altíssimo, e a gente está falando muito de adulto. E as crianças, Dani, que têm esse grau de ansiedade, os pais percebem, muitas crianças têm uma certa dificuldade de comer certos alimentos, talvez até fazer uma refeição normal, prefere aquelas comidas fast food, as coisas prontas, um lanche, né? Aquela maionese, o bacon. Tem alguma formulazinha que os pais poderiam saber para... Uma dica, pronto, para falar, olha pai, faz dessa forma, procure agir desse jeito que vai ajudar um pouco mais nessa questão ansiedade dos filhos? Écio, você falou uma coisa importante da alimentação. Se a gente pensar desses alimentos, né? Que a gente fala comfort foods, que é aqueles alimentos que vão dar aquele conforto, gerar aquele prazer, que é a combinação do açúcar com gordura. Sim. Então, eles são palatáveis. E o que eles fazem? Eles confortam a gente, né? A gente gosta. Então, se a gente pensar numa fase que a pessoa está ansiosa, o corpo, ele vai querer alguma coisa, né? Para ter essa sensação gostosa. Que aí é onde entra o vício, muitas vezes. Por isso que as crianças estão tão, assim, nas telas, que gera vício. Libera a dopamina, que também vai ajudar o quê? Aquela sensação do prazer. Quando você está ansioso, é exatamente isso. O corpo, ele está querendo algo em troca, recompensar algo. E aí, é exatamente isso. Ele vai querer em busca do quê? Do prazer imediato. Alimentação, né? Comfort food, alimentação industrializada, cheia de aditivos químicos, ela vai gerar isso. Então, tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, o hábito alimentar da casa é o que vai influenciar total. Mas, pensando nesse sentido, a pessoa, ela tá numa vida, a família, corrida, trabalha, estuda, chega tarde. E o que a maioria que eu vejo que faz? Come o que é rápido, né? Porque não dá tempo. E aí é onde essa alimentação
rápida, fácil, não vai ter ali a quantidade de vitaminas e minerais para essas crianças. E é onde vai virar um ciclo. Come ali esses alimentos que não são nutritivos e aí não vão gerar essa serotonina, vai desequilibrar todo o sistema. E é onde come, aí vai virar aquela criança que sempre está em busca desse prazer, dessa dopamina. A roda d'água, né? Não para. Então, assim, é muito importante o básico bem feito, eu falo. Então, legumes, verduras, o arroz, feijão, a proteína, as frutas para essas crianças, sabe? Para começar a equilibrar e evitar esses alimentos que realmente são viciantes. Que normalmente as crianças, né, são os doces, esses alimentos muito industrializados. Eu acho que é muito mais fácil de se adaptar se ela já acostuma a criança desde a infância, né? Porque depois que a gente tá adulto para acostumar a comer fruta. Exato. E eu falo sempre, descasque mais, né? E as pessoas, Rasgue elas menos. falam, né? E desembale menos. Por quê? Eu entendo essa correria, minha vida também é muito corrida, mas como eu sou nutricionista, eu sempre priorizo isso porque eu vejo muita diferença, até pelos meus pacientes adultos. Então, qual o tempo que você vai demorar para lavar uma maçã e catar um pacotinho de bolacha, de bolinho, né? Então, na escola. Então, isso, eu falo, não é o que pague, sabe? Essa alimentação que a criança vai ter. E muitos estudos mostram, quanto mais a criança ela se alimenta de açúcar, farináceos, que são pobres nutricionalmente, essas crianças vão aumentar ali aquela estabilidade, o agitado. Por isso que a gente também trabalha diferentemente no autismo, né? Corta tudo isso para melhorar. Ô Dani, já que nós estamos falando de comida, alimento, e a velocidade de comer essa alimentação também pode interferir na ansiedade? Porque tem gente que senta já levantando, né? Ele não mastiga, ele engole, né? Vai direto. Uma refeição, ela é prazerosa nos olhos, mas a pessoa não sente o sabor. Isso também pode influenciar? Pode influenciar, Écio. Porque assim, você vai meio que ativar ali a chavinha de alerta. Você vai estar em alerta. Então, primeiro que a gente, com isso, pode liberar o cortisol, que é o hormônio ali do estresse. E a gente sabe que começa onde a digestão? Pela boca. Sim. Então, vai iniciar ali pela boca. Você pode ter alteração ali no estômago, com suco gástrico. Mas, pensando nisso, essa velocidade vai atrapalhar porque você já vai ligar ali o pico de alerta. Então, vai sim. Isso contribui para aumentar a ansiedade. Até falam, né, que se a gente, isso influencia no emagrecimento também, né? Total. Se você come devagar, você ativa ali os hormônios para você ficar saciada naquela refeição. Então, o tempo de comer uma refeição ali é muito importante. Porque, às vezes, se não dá o tempo da saciedade mesmo, que a gente tem esse tempo, ali em torno de 15 minutos. Se você não dá nem o tempo, o corpo vai entender o quê? Que falta ainda alguma coisa. E é onde a pessoa começa a comer em excesso. Rápido, em excesso, para ficar cheio. Né? Para estufar aqui o estômago, para pelo menos ter essa sensação de... Então, é aquela pessoa que sempre precisa comer um pouco mais e ela fica sempre... Tá ansiosa, né? Tá com fome. A fome causa ansiedade, né? Então, por isso que longos períodos sem se alimentar, causando a fome, vai aumentar a ansiedade. E a rapidez que come também pode gerar, sim, aumento da ansiedade. Eu vou fazer uma metáforazinha sobre isso aí. Quando a gente começa a comer, se eu não estiver enganado, vocês me perdoem, eu acho que é a leptina, que é um hormônio que ele é produzido na região abdominal. Uhum. E quando nós damos a primeira colherada de comida na boca, esse hormônio começa a liberar e vai mandar a mensagem para o cérebro que chegou o alimento. E demora de 15 a 30 minutos para dar um pico, para você se acalmar. Então, a metáfora é a seguinte, você imagina, tá eu e você jantando, eu, você, Manu, sei lá, nós estamos almoçando. Eu dei 2 colheradas de comida, garfadas de comida na boca. Tocou o telefone, é a Dani. Assim então, programa da rádio, conversou comigo 5 minutos, 10 minutos. Eu desliguei o telefone, nossa, ela me estragou o almoço. É porque deu tempo desse hormônio mandar mensagem e falar, opa, já chegou o alimento.
Então, quando a gente tem essa ansiedade por comer, a velocidade vai ser muito importante. Não é comer sem sentir o gosto do doce, vamos dizer, ou o gosto da... Ah, alface não tem gosto. Claro, a pessoa nem come, quando come, engole. Então, procure comer mais devagar, procure tentar saborear os alimentos. Tem aquele desenho Ratatouille, que ele fala, feche os olhos e tente sentir o sabor de cada alimento. E depois você associa os alimentos e tem um novo sabor. Como ouvir música. Tem gente que escuta música, tem gente que ouve música. Feche os olhos, você vai sentir a bateria, a guitarra, o baixo, os saques. Não é? Então, vai muito por aí. Essa é uma dicasinha que sempre eu dou, viu, Dani? E eu acho importante. Coma com atenção no prato. Tem a prática, né? Mindfulness, que é isso. Comer consciente. Faz toda a diferença. E até uma dos itens, né? Dessa prática é o comer devagar e colocar os talheres na mesa. E isso é esse ponto que você falou. Se você está em alguém aí de conversa um pouco... E você vai comendo devagar. E aí essa fome vai parar antes, né? Muitas vezes, de acabar o prato que você está comendo. Isso não mesmo. Fazer um prato só gigante. Faça a sua entrada com uma verdura, um legume. Procure estabilizar a refeição principal. Por que não? Talvez uma sobremesa no final. Então é como tomar café como um rei, né? Almoçar que nem um príncipe, jantar que nem um mendigo. Mas é mais ou menos assim. Seria a ordem das porções. Um prato generoso de verduras e legumes, uma refeição principal média que vai te suprir a necessidade do dia e sobremesa pequenininha, né, Dani? Não é por aí? Que às vezes nem cabe a sobremesa. Exatamente. Né? De como que você tá, a questão disso, da alimentação bem equilibrada, ansiedade. Mas tem muita coisa, né, de alimentos fitoterápicos, plantas que ajudam nessa questão da ansiedade. Então, você está colocando também um chá para ajudar nesse ponto. Sim. Alimentos à noite para serem evitados. Então, açúcares podem piorar essa ansiedade e alterar o sono. Então, chás, por exemplo, lavanda ajuda muito no controle da ansiedade. Camomila. Então, alguns chás mais relaxantes é estratégico. E então evitar esses alimentos que vão piorar, né? E à noite tomar esses chás, ou até ao longo do dia. Não chás que acabam fazendo com que você fique mais sonolento, mas que ajude na ansiedade, por exemplo, né? Sim. E aí tem os fitoterápicos que a gente fala, que são adaptógenos, que é a ashwagandha e rhodiola, rósea, que exatamente vão ajudar na ansiedade das pessoas, né? Então, tem muita coisa na lista. Mas eu falo que a questão do equilíbrio é muito importante, para justamente equilibrar a ansiedade, porque todos temos, né? E para completar, a gente falou da ansiedade, da alimentação, mas a pessoa que perceber que é ansiosa, procure um profissional da saúde, um médico, um psicólogo, para identificar, para quantificar, que nem sempre é só alimentação, precisa de medicações, precisa de acompanhamentos. Então, nós falamos basicamente da nutrição, mas procure um profissional que vai orientar o caminho correto para procurar. E Dani, deixa seu contato, seu endereço, por favor. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Então, eu atendo na clínica em Mirassol. Meu contato do Instagram, que eu sempre estou lá postando em relação a tudo, né? Da parte nutricional, é @NutriDaniFaria. Perfeito. E antes da gente encerrar, o José Gomes Bacelar, nosso ouvinte, te mandou parabéns, vida muito longa obrigado, e próspera. João. E disse, doutora, café nunca é demais, fica ansioso se não tiver café. É mais ou menos por aí. Exato. Professor, obrigada, viu, também pela participação. Até semana que vem. Agradeço, obrigado a Dani. Obrigada, doutor. E obrigado pelos parabéns dos ouvintes que mandaram mensagem, os até que não mandaram, mas mentalmente tenho certeza que desejaram muita coisa positiva. Obrigado.